Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje nós vamos fazer juntos um planejamento sobre o descobrimento do Brasil, ou também podemos chamar aí da chegada dos portugueses, né, ao nosso país, que é comemorado todo dia 22 de abril. Eu vou falar para vocês algumas atividades, algumas dicas aí que vocês podem fazer com os seus alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental 5º ano, que eu vou passar inclusive os códigos alfanuméricos da BNCC sobre essa etapa que eu acabei de falar. Gente, se você gostou desse tema, se você acha importante, não esqueça, dá o seu like, inscreva-se no canal, porque muita gente está assistindo aí meus vídeos e não é inscrito. E aí vocês perdem, pessoal, tudo que é atualização aqui do canal, as novidades, as dicas, né? Então é sempre bom a gente estar inscrito. E se você gostar do vídeo, compartilha, porque quando você compartilha, você está ajudando alguém e está me ajudando aqui. Eu fico mais animada quando o canal cresce, quando vocês aí, né, falam comigo, dão o seu like. Mas, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Gente, esse plano de aula, ele tá maravilhoso, porque é um plano de aula que muitas vezes nós não trabalhamos com os nossos alunos aí em nenhuma etapa, né, da educação básica, e eu acredito que é importante a gente trabalhar, né, como uma data comemorativa, uma data super especial. Tem gente que chama plano de aula de Descobrimento do Brasil, ou você pode chamar como a chegada dos portugueses ao Brasil, porque na verdade o Brasil já existia, né? Já existia aí os índios que habitavam a nossa terra, e aí quando os portugueses chegaram, que foi no dia 22 de abril, foi como se fosse uma data de nascimento, uma certidão de nascimento do Brasil, que foi no dia 22 de abril aí, né, de 1500. Então, nós vamos fazer esse planejamento com os nossos alunos. Você pode fazer tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental 1. Lá no final eu vou mostrar todos os códigos alfanuméricos, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Gente, então o que você vai ver nesse vídeo de hoje? Vou falar um pouquinho, né, introdução, vou falar os principais objetivos de fazer, de trabalhar essa data com os nossos alunos. Nós vamos falar sobre as atividades propriamente ditas que nós vamos fazer com eles. Vou dizer os códigos, como eu falei para vocês, desde a educação infantil até o ensino fundamental 5º ano, e vou fechar com vocês aí, tá? Primeiro, gente, vocês podem fazer como forma de projeto, então vocês podem fazer uma semana completa sobre essa data, sobre o dia 22 de abril, mas vocês também podem fazer como atividades avulsas ali naquela semana, não necessariamente como um projeto. Claro que vocês vão definir isso de acordo com o que vocês passam aí na escola, com a orientação da sua coordenação. Você vai verificar qual é a possibilidade que você tem, o que você pode fazer aí nessa semana. Então, gente, olha, falar sobre o descobrimento do Brasil, né, na sala de aula, realizar atividades aí, não é tão difícil quanto parece. Então, por vezes, nós não fazemos esse tipo de trabalho com os nossos alunos porque a gente acha que não tem atividade, que não encontra, que não sabe fazer, que às vezes é complicado falar, porque uma hora é descobrimento do Brasil, uma hora é a chegada dos portugueses, né? E vai mudando aí o jeito de ver isso, né? O olhar diferente sobre esse dia, né? Sobre o dia 22 de abril. Então, não é difícil. Com essa sugestão de aula, eu até escrevi aqui, com a atividade super legal, você super gostosa, vocês vão compreender que é importante esse fato histórico e o que ele pode proporcionar um momento muito interessante para o trabalho de competências e habilidades. Porque o que vai acontecer? Na BNCC, a gente não fala necessariamente sobre uma data comemorativa. Lá a gente fala sobre fatos históricos que modificaram, né, a nossa história, né? Se não fosse aquele acontecimento, não teria ocorrido isso, não teria transcorrido isso. Então, fala que a gente tem que trabalhar, assim, os fatos históricos e tem todas aí as competências e as habilidades na BNCC para a gente trabalhar. Então, por isso que trabalhar o descobrimento do Brasil ou, né, a chegada dos portugueses ao Brasil é bastante importante
para trabalhar competências e habilidades da BNCC. E quais são os principais objetivos que nós trabalhamos, gente? Nós vamos fazer este plano de aula. Porque o que acontece? Isso aqui, você não precisa necessariamente colocar no seu plano de aula. É só para você saber o que por que eu trabalho isso? Qual a necessidade? O que fazer no dia 22 de abril? Por que eu tenho que trabalhar essa data? Né? Aí tem gente que fala, tem que colocar no plano de aula, aí é com você e com a sua coordenação. Eu, Lilian, particularmente, essa parte dos objetivos eu não coloco. Eu coloco sim as habilidades, né? Aqueles códigos alfanuméricos da BNCC, porque é o padrão, é o que é solicitado hoje em dia para a gente fazer o nosso planejamento, para a gente colocar ali no plano de aula. Isso aqui é para você ter um norte, o porquê que eu trabalho isso com os meus alunos, tá? Então, a primeira coisa, nós precisamos sim conhecer a chegada dos portugueses no Brasil e a gente vai trabalhar com os alunos de forma lúdica, ou seja, nada muito massivo, maçante, chato, tem que ser algo que eles realmente vão gostar de trabalhar ali, né, sobre esse fato e realmente entender a importância daquele ocorrido para a história do nosso país. Então, aqui também nós vamos fazer atividades para introduzir o conceito de conjuntos desde a educação infantil. Nós vamos nomear e reconhecer formas geométricas. Então, esse é um dos objetivos. Eles precisam aprender o que é triângulo, o que é retângulo. Vocês vão ver daqui a pouco nas atividades. Desenvolver a coordenação motora fina nessas atividades que eu vou passar para vocês. Estimular o desenvolvimento da oralidade, né? Ou seja, falar melhor, trabalhar, né, os fonemas, trabalhar o jeito, a forma de falar. Confeccionar painel sobre o descobrimento do Brasil. Então, a primeira atividade, gente, é uma delícia. Você vai lá no YouTube e você vai procurar essa música aqui, ó. Tupi do Cocoricó. Eu coloquei o link aqui, eu vou colocar esse link também aqui abaixo na descrição desse vídeo, porque é uma música que fala sobre os indígenas, né? Ele fala mais sobre índio, né? Ele tem essa nomenclatura, mas ele fala palavras que os índios, né, já falavam naquela época e que até hoje nós utilizamos. Então, lembra que eu coloquei um vídeo aqui no canal, vou até colocar aqui para vocês verem e deixar o link aqui abaixo, sobre o Dia dos Povos Indígenas. Então, a gente tem algumas coisas, na verdade, que vieram desses povos indígenas e que são coisas que a gente não tinha ideia, de palavras que a gente, até hoje, nós trabalhamos. Então, aqui nós vamos também trabalhar quem foi, né, os primeiros habitantes da nossa terra, quem já estava aqui naquele dia 22 de abril. Então, eu vou deixar o link desse videozinho, vou deixar o link aqui para vocês trabalharem o Dia dos Povos Indígenas. E aí, o que você vai fazer, gente? Vai cantar e dançar com os seus alunos. Como que você pode fazer isso? Você pode colocar um data show para eles poderem ali acompanhar o vídeo. Você pode levá-los para a sala de tecnologia, colocar o vídeo. Se você não tiver outro recurso, gente, coloca no seu celular, né? Porque a gente usa muito o celular, não tem jeito. E aí você põe para eles verificarem essas palavras e os costumes, algo assim que o Cocoricó já fala ali sobre os índios, né? Que são os primeiros habitantes do nosso país. Depois disso, gente, que você colocou essa música, nós vamos montar um quadro do descobrimento do Brasil, utilizando as formas geométricas, tá? Vou explicar melhor daqui a pouquinho. Então, esse aqui é um exemplo que eu peguei da internet, eu achei muito legal. Olha aqui, olha, gente, o círculo, né? O triângulo, o retângulo, tá vendo? São várias formas geométricas, ó, aqui, que você já vai começar a trabalhar com os seus alunos. Você pode, de repente, já trazer de casa, vou explicar daqui a pouco, ou você pode montar essas formas geométricas com eles, recortando, colando, fazendo esse quadrinho junto com eles. Você pode pegar em vários grupos, montar grupo de 4, 5 crianças ou menos, depende de como você estiver aí, né? E aí, cada um vai montar o seu quadro do descobrimento do Brasil. Aí você vai falar, mas eles não têm nenhuma ideia do que seria esse descobrimento. Gente, aqui, depois que você passar esse vídeo aqui do Cocoricó, você pode contar a história.
Essa outra atividade, você vai contar uma história que vai ser a história do nosso descobrimento do Brasil. Gente, você pode fazer esse trabalho aqui com crianças maiores sem problema nenhum. Você vai usar um flanelógrafo ou um papel metro. Então, gente, o que é o flanelógrafo? Esse aqui, tá vendo? Ó, você vai colocar como se fosse velcro, tá? E vai colando, ó. Tem vários modelinhos aqui que você pode utilizar. E aí você vai contar a seguinte história. Tananana. Passou o vídeo, né? O que o Cabral descobriu? Quem sabe o que o Cabral descobriu? Um dia, um homem chamado Pedro Álvares Cabral saiu de um país chamado Portugal com sua esquadra. Gente, ó, esquadra é um grupo de navios, tudo bem? A esquadra de Cabral tinha 13 navios e estes navios eram chamados de caravelas. Aí, quando você vai colando as imagens lá no nosso flanelógrafo, gente, você vai montando de acordo, né, com a história que você vai contando. Então, por exemplo, pega lá a caravela, põe a caravela. Depois você pode pôr o Pedro Álvares Cabral dentro. Aí você vai colocar as 13 caravelas, né? E vai contando com eles. Se você estiver fazendo no papel, não tem problema. Você pode já trazer essas figuras montadinhas, né? Você pode imprimir, gente. Imprime para ir colocando. Pega com aquele papel sulfite, papel cartão, e aí você imprime. Tem gente que imprime, inclusive, e plastifica e coloca uma fita adesiva atrás para ir colando nesse mural, que daí você pode aproveitar para o ano seguinte. E esse mural você, inclusive, pode também plastificar para não perder, né? Então você vai colocando ali no papel e vai contando as 13 caravelas. Você já vai estar trabalhando o número com as crianças. Os navios, eles traziam nas velas a cruz de Malta. Essa cruz vermelha que também aparece no uniforme do time do Vasco da Gama, sabe? Vocês conhecem? E aí você pega e cola a cruz e a camisa de time. Gente, o que vocês podem fazer? Colocar, né, essas no flanelógrafo ou lá no papel e colando, mas vocês também podem contar essa história através de slides. Vocês podem fazer no slides com animações bem bacanas para eles e ir contando a história, passando de acordo com o que você vai falando, você vai contando a história. De repente é mais fácil para você, né, montar desta forma. Mesmo porque você já vai, né, mostrar como que é uma caravela, como que é essa cruz de Malta, mostra a camisa do Vasco, né? Então você vai sentir a dinâmica aí da sua sala, o que você pode fazer com eles. Então vamos continuar, gente. Foi uma viagem muito difícil e demorada, muito cansativa mesmo. Eles não tinham água gelada, nem comida fresquinha, como a da merenda aqui da escola, ou aquela merenda que a mamãe prepara em casa para vocês. Gente, o que vocês acham que eles comiam na viagem? E aí você vai colando essas imagens do que eles comiam, ou vai passando os slides. E eles deviam estar bem desanimados de ficar só comendo aquilo, gente. E vendo água, muita água, era um oceano enorme, sem fim, não tinha nenhum lugar para eles ficarem, só dentro daquelas caravelas, com chuva, com sol, com tempestades, né? Tudo isso. E vendo o céu e mais céu. Até que um homem avistou um monte que depois foi chamado de Monte Pascoal. Por causa da Páscoa mesmo, viu? Era a época de Páscoa. Então chamou o Monte Pascoal porque era época de Páscoa. E aí aquele cara que viu aquele monte, o que ele gritou? Terra à vista! E todo mundo que estava dentro da caravela correu para ver. Foi um alvoroço. Era a terra, era o Brasil, gente, ali naquele momento. E agora? O que vocês acham que o Cabral descobriu? Isso mesmo, ele descobriu o Brasil.
Gente, quem quiser, eu coloco essa historinha aqui bem resumida lá no blog, tá? Para vocês, eu posso colocar até esse plano de aula aqui. Se vocês quiserem que eu coloque, põe aqui nos comentários, Lília, eu quero esse planejamento, que daí eu envio para vocês, eu ponho no blog, envio o link para vocês, tudo bem? Aqui é super resumido, são crianças menores e você vai contando e montando a historinha com eles de acordo com o que você vai falando a história, né? Ou o slide. De repente, vocês podem até trocar. Depois que você contou essa história, é que você, de repente, pode fazer essa atividade aqui. Então, observação que eu quero deixar aqui para vocês é que se você quiser adaptar a sua história, ao invés de falar assim, descoberta do Brasil, você pode colocar descobriu, descoberta. Aí, em vez do descobrimento, você escreve chegou ou a chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil. Então, você vai adaptar conforme você achar conveniente contar essa história para os seus alunos, tudo bem? E aí, a próxima atividade, você vai abrir uma roda de conversa sobre a história e propor que as suas crianças reproduzam a cena do descobrimento. Eu adoro isso, porque, gente, quando a gente trabalha mais com a parte concreta, por exemplo, em vez de só mostrar slide ou só falar, você faz com que seus alunos façam um teatro sobre aquela atividade, eles vão vivenciar aquele momento da atividade, aquele momento do que aconteceu. Então, você pode fazer uma caravela, você pode fazer as carteiras como caravelas, todos ali dentro, ou então uma carteirinha significa uma caravela. Você faz um teatro com eles sobre essa história. Faz a luneta, né? Faz a cruz de Malta com eles. E eu acredito que seja muito interessante você fazer já junto com eles, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai oferecer figuras geométricas em um saquinho e vai propor que elas façam grupos, círculos, retângulos e triângulos. Então, por exemplo, você vai ter um saquinho, tá? Com você. E aí, cada criança vai pegar, né? Uma figura geométrica desse saco, lembrando, tá tudo misturado. E aí, de acordo com esses, por exemplo, essas crianças aqui pegaram o círculo, essa aqui o triângulo. Então, eles vão formar os grupos só de triângulos, crianças dos triângulos, só de círculos, né? Só de retângulos. Então, aí você já vai estar trabalhando o conceito de conjunto. Então, por isso que de repente é interessante a gente rever aquela atividade ali de fazer o trabalho em grupo, de formar aquela caravela, aquela que eu mostrei como atividade 1, tá? Você coloca da maneira que você achar melhor. E aí você vai pedir em seguida eles indiquem o número de elementos de cada grupo. Ou seja, vamos supor que você colocou só 5 triângulos. Então, só vai ter 5 alunos com triângulo. Ah, mas o círculo vão ter 4 alunos. Então, os alunos vão precisar falar quantos alunos, né, quantas crianças ficou ali naquele determinado conjunto. Então, eles já vão estar ligando também o número à quantidade de alunos que tem em cada conjunto. Então, já são 3 conceitos, gente, de conjunto, número e quantidade e figuras geométricas, tá? E aí você vai oferecer para eles cola e folha de papel sulfite, deixa que eles façam a montagem. O que seria a montagem daquela atividade ou alguma outra que você acha conveniente fazer naquele momento, tá? Para montar esse teatro, essa caravana, esse momento do descobrimento do Brasil. Então, antes, demonstre como você fez a sua, indicando, né, as figuras que você utilizou para fazer as velas, a cruz, o chapéu e etc. Então, você pode já fazer uma dessa, tá? Inicialmente. E aí você vai mostrar, olha, gente, foi assim que eu fiz. Então, vocês podem fazer desta forma aqui o descobrimento. Se de repente você não tiver feito isso aqui, você pode colocar lá no Data Show e mostrar para eles como que eles podem fazer. Então, eles vão utilizar as figuras geométricas para poder formar a nossa caravela, o nosso descobrimento.
Inclusive aqui eu coloquei, ó, o bonequinho fica por conta da confecção das próprias crianças. Gente, não tentem, não acha que eles vão ter que fazer exatamente como você fez ou exatamente como tá no slide. Deixe que eles criem, que eles imaginem como seria esse descobrimento, essa chegada dos portugueses ao Brasil e que eles criem isso. Como que será que os portugueses chegaram no Brasil? Como eram eles? O que eles avistaram quando chegaram aqui no Brasil? Como eles podem fazer os índios, inclusive ali, os nossos habitantes, né? Que estavam aqui. Eles podem montar a floresta. Aí você mostra para eles, por exemplo, com essas figuras geométricas, que você pode pegar a figura e desenhar. Então, por exemplo, lá o chapeuzinho, né? Do nosso habitante ali, põe e aí você desenha o corpinho e aí vai mostrando para eles como eles podem fazer. Deixe com que eles façam, com que eles criem, tenham a própria imaginação e deixa desenvolver. Gente, a atividade 5. Você não tem esses vários grupos aí que a gente montou com as formas geométricas? Então, você vai fazer um painel com essa frase. A turma da professora, taranã, né, professora Lilian, por exemplo, redescobrindo o Brasil. Por isso que você precisa deixar esses alunos à vontade, utilizar a imaginação, pensar depois daquela história, como que poderia ser, e aí depois que eles fizeram todos esses desenhos, você vai montar um cartaz, um painel com essa frase lá em cima e a criação deles de cada grupo, você vai colando embaixo, né, para poder, você pode colocar grupo 1, grupo 2, aí colocar o nome dos participantes de cada grupo. Mais importante é que você faça esse painel. Eu particularmente gosto bastante de colocar do lado de fora da sala, porque é legal, porque todo mundo vê, e os nossos alunos, eles ficam super orgulhosos disso, né, da criação, da arte que eles fizeram, do trabalho que eles tiveram, ser mostrado para toda a escola. Então os alunos de outras salas vão passar, vão perguntar e eles vão querer mostrar. Então coloca esse cartaz lá do lado de fora também, mas aí é com vocês. E gente, finalizando, suscitar o tema para a aula posterior. Então o que o Cabral encontrou aqui? Então aqui é uma missa, né, a nossa primeira missa. Então você pode fazer isso como forma de pesquisa ou deixar que eles mesmo imaginem, você sente com eles ali, né, para verificar mesmo o que eles, né, descobriram ali, tá? Nos slides seguintes eu vou passar para vocês os códigos alfanuméricos da BNCC, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental até o 5º ano, como eu disse para vocês, e é só vocês inserirem esses códigos junto com o seu planejamento. Gente, eu tenho um planejamento, eu falo que é um esqueleto, mas é um modelo, né, que você pode utilizar para fazer o seu planejamento e inserir os seus códigos alfanuméricos. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo que vocês podem baixar gratuitamente no blog. Mas normalmente a gente já tem, né, o planejamento padrão aí da nossa escola, da nossa coordenação, que passa pra gente, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar aqui. Aqui do lado, gente, eu vou deixar o vídeo que eu falei para vocês sobre o Dia dos Povos Indígenas e que você não precisa necessariamente trabalhar apenas no dia 19 de abril. Você pode trabalhar ao longo do ano sem problemas nenhum. E também vou deixar aqui do lado um vídeo da próxima data comemorativa para você já continuar trabalhando com os seus alunos. Um grande beijo. Tchau, tchau!